May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning may it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light the day. When the night is over cold, you may rise to find the sun. Nós estamos aqui num lugar chamado Dominus Flevit, que significa literalmente o lugar onde o Senhor, o Dominus, chorou, derramou lágrimas, pranteou. Você lembra que no Evangelho de Lucas se diz que Jesus, chegando a Jerusalém, ele contemplou a cidade e, ao olhar para a cidade e vê-la, ela não era como ela é hoje. Ali onde está o Domo da Rocha e a mesquita de El-Aqsa, o que havia era um imponentíssimo templo construído por Herodes o Grande, que era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. E ele olhou, viu a cidade de cima e chorou. Chorou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Mas eis que agora Jerusalém vai ser desertificada e vai ser pisada e vai ser dominada pelos gentios.
E ele acrescenta uma coisa extraordinária. Quando ele diz, ah, se tu compreendesses, ó Jerusalém, por ti mesma, o que hoje, no dia de hoje, te está determinado e designado como paz. Porque o que ele sabia é que se o acolhimento fosse um acolhimento de quem recebe o Messias, se instauraria a paz, mas ele tinha certeza absoluta que não seria assim. Ele já vinha dizendo aos seus discípulos, desde o princípio na Galileia, eis que o Filho do Homem irá para Jerusalém, onde ele vai ser maltratado, esbofeteado, julgado, entregue para ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. A mente dos discípulos, porém, estava como que impedida de reconhecer essas coisas. Há duas manifestações de choro de Jesus nos evangelhos. Não que ele tenha chorado apenas 2 vezes, possivelmente ele tenha chorado muito mais. Mas há duas que estão descritas. Uma é aqui perto. Nós estamos no Monte das Oliveiras, com Jerusalém aos fundos. A outra do outro lado do Monte das Oliveiras, em Betânia, bem pertinho daqui. Aqui nós temos o que temos, do lado de lá é só descer a encosta da montanha que se chega a Betânia, casa de Marta, Maria e Lázaro, aonde João no capítulo 11 diz que Jesus chorou. A diferença desses dois choros, o choro de Jerusalém se diz que é um choro convulsivo. O termo grego descreve a convulsividade de um choro de soluços. É um choro que brota de dentro, do mais profundo, das entranhas dele. Jerusalém, Jerusalém, ele falando entre soluços e lágrimas, quantas vezes eu quis te reunir. E quando ele diz quantas vezes eu quis te reunir, a gente tem que entender isso como alguma coisa que está para além de Jesus linkado ao tempo e ao espaço. Porque Jesus linkado ao tempo e ao espaço é um homem que viveu 33 anos. Quando ele diz quantas vezes quis eu te reunir, ele se reporta à história inteira passada. No mesmo espírito do que ele disse aos judeus, ali na esplanada do templo, onde hoje estão as mesquitas, antigamente o templo dos judeus, quando ele disse a eles ali numa conversa, numa discussão, ele disse, Abraão, o vosso pai, viu os meus dias e regozijou-se. Aí alguém perguntou, mas tu só tens 30 anos ou és jovem, como é que tu pudeste ver a Abraão? E ele estava de fato se referindo a um acompanhamento muito mais profundo, como por exemplo, no livro de Juízes, no capítulo 2, se diz que em Ormá, que era uma cidade aqui de Israel, assim que Josué entrou na terra e depois os juízes se estabeleceram na terra, era o reino dos juízes de Israel, cada tribo com os seus próprios juízes e julgamentos. You have a permission? I arranged with the... No, but with nothing. I need a permission. Permission from the Christian Information Center. Sorry for this. You have? No, I don't have. Yeah, then it's not allowed to film. Okay. So where is our money? Huh? So get our money back. We paid for that. But where you have the No, permission? I didn't pay yet. Ah, You haven't paid. Can we pay and still no. shoot? I don't. I'm not able to give the permission. That's the Christian Information Center, Founder Athanasius. Okay. Oh, I see. Don't film me, please. No. It's interesting. Could you answer me something? Are you interested in the fact that the gospel should be spread in the world? Are you interested in Without that? filming. No? Yes. But are you interested in that? Yes, normally yes. Yes, normally. When it's not normal. Yeah. I'm interested in the permission for filming no. here on this. When I'm responsible for this place. I know, but when Jesus said for us to go and preach the gospel all over the world, he didn't say that we needed to have permission. Yes, I'm just preaching the gospel. No, this is a Ele só tem que pagar, necessita everybody has to accept the rules. The rules. Which rules? The rules Your from the Lord. owner of this.
And my Lord, who cried in this place for Jerusalem, told me, as well as told you, to go all over the world, preaching the Please, gospel. And he go didn't out with make the film exceptions. cameras. I Yes? just want to know it I'm not from sure. you. I'm not interested in this. Sir, Yes? I just want to hear it from you. Do you think that if Vamos sair. legalism Put out. money Put out. behind it, Please. just Sorry, you are the guide. I talked with the entrance, and they told me when you take a picture outside, you pay $35. No. Oh, we would speak with him. Come, we would speak with Yeah, him. why not? deixa gravar tudo. Eu tô gravando, mas acabou a bateria do seu áudio, ele pegou muita coisa. É? Eu peguei outras ali, mas. Acabou a bateria do meu áudio? Deixa eu ver aqui. Eu peguei tudo Não, não, ainda tem bateria. tá tudo aqui. Tem que pegar Agora. tudo. É a Gustavo. Ah, eu peguei tudo. Não perca nada. Quando Capiroto. Não, eu tô. porque elas são melhores do que as outras coisas. Não é. O Jorge tá furioso. Eu tô adorando isso. Isso é uma confirmation. Falou pra mim, gente, Não. não fotografe a cruz sobre o negócio lá, o domo lá. E eu já fiz isso. Não faça isso, por favor, está proibido. Fico aqui fiscalizando. Ele já tinha acertado o dinheiro todo, ele só não tinha ido pagar, mas ele está dizendo que nem pagando tem que ter uma autorização de um centro mais adiante. É. Não, não vamos ao centro, não, vamos gravar aqui mesmo. Não, vocês fiquem aqui quietos e me gravem no Zoom, que eu vou andando para lá. Então fica aí, não me segue. Hã? Não vou, não estou esquentando, eu só estou achando interessante. Fiquem de longe. O que eu estava dizendo, e vocês viram a interrupção, é a segunda no dia, que nós temos, de fato, dois momentos em que Jesus chora, orando lá, olhando para o Monte das Oliveiras. É um deles, é um soluço, e um outro é diante da tumba de Lázaro, quando a descrição do termo é um choro de raiva, de ira, diante da morte. Ele haveria de fazer com que Lázaro ressuscitasse de entre os mortos, mas não perdeu a chance humana de se rebelar contra a desgraça da própria morte. E vocês viram como o poder da morte está presente aqui, pelo fato de que o homem não conseguiu me responder a pergunta. Se Jesus estivesse aqui, você acha que você que diz que o representa, ele estaria estabelecendo alguma proibição para a pregação do Evangelho? E ele disse, não, isso é apenas uma outra coisa, um outro departamento. Tem a ver com a custódia da Terra Santa. Custódia da Terra Santa. É isso que tem desgraçado o ambiente todo. É isso que tem feito a religião se tornar cada vez mais diabólica. Nem num centro de macumba a gente precisaria pedir autorização para falar de Jesus. Mas aqui nesse lugar, a coisa está ficando cada vez mais diabólica. E essas pessoas não entendem que por trás disso tudo que há é um espírito perverso, maligno. Ele não pôde me responder se ele estava interessado ou não em que o Evangelho fosse pregado em toda parte. Ele disse, normally yes. E eu perguntei, e quando é que não é normal que o Evangelho seja pregado? Ele veio dizer que é justamente aqui, neste lugar. Que coisa mais horrível. A gente prega em Caxias, em Mesquita, é muito melhor. Em Brasília, na freguesia do Ó, em Manaus, em qualquer lugar. Mas nesse lugar, a custódia é desse pessoal. Por isso Jesus chora. Jesus continua chorando. Excuse me, don't I told you that you have to go and get the permission for your cameras? You should talk to me. Yeah, okay. Don't I ask Why are you to go? talking to her? Because I saw Why? you going with the group. No, no. Don't I told you that you I'm have the to one go? who is speaking over here.
I have shot over here many times. It's not my first time here. 31 times shooting every year since 1977. This is the last time without her. Yeah, It's not the first time, but take care that it's not the last time. I don't need to come over here, my friend. You know, it's Dominus Flavit. He continues to cry because of it. Because of what Only you are me. doing. Yes. What is the problem? Is money? No. So what is the problem? Permission from whom? Christian Information Center, everybody needs a permission. If you Okay. go in the Holy Sepulchre, you need free permission. No, I don't go in the Holy Sepulchre. I always like to be here because it's beautiful. It seems natural, full of trees, with the city in there. They give me the price. I don't know. You don't know. Okay, that's all. If I would accept, I would take your money, but I don't. Yeah, I know. But, however, there is a price, and they told him the price. The Lord is still crying. Todavía tengo a vergüenza de tomar el nombre mío para el Ministerio de Turismo. Tengo nombre mío. Ah, é? Reclama el Ministerio de Turismo. No quiero que reclame el Ministerio de Turismo. El curso de esas cosas. Eu desfruto dessas coisas. À toa que eu orei na madrugada inteira, viu? Falei que o diabo estava Ministerio furioso. de Turismo. Ah, Porque os sacerdotes católicos pueden pegar grupos sozinhos, sin guía. sem guia, é. Eles podem, Eles podem. porque sabem tudo. É. Sabem tudo. Agora, o que eles fizeram foi atualizar o que eu estava dizendo ali. Jesus continua chorando. Naquele tempo chorando por Jerusalém. Hoje ele chora por the whole thing, pela coisa toda. Porque ele não conseguiu responder a pergunta que eu fiz. Eu disse, escuta, se o Senhor que chorou aqui foi o mesmo que deu a ordem para pregar o evangelho a todo mundo, Você e pra mim. para você e para mim, por que que aqui você acredita que de fato ele deu essa ordem para pregar o evangelho em todo lugar? Ele disse, normalmente sim. Aí eu falei, quando não é normal? Ele disse aqui. Nós portamos a mesma frase. A mesma frase. In God we trust. É, in God we trust. É o que eles confiam. E eles só fizeram foi atualizar o fato de que o choro de Jesus continua. E o espírito da religião é esse. É controle, é domínio, é poder. E a coisa só piora. Eu estou vindo aqui desde 1977, já gravei centenas de vezes neste mesmo lugar. Mas vocês vejam como o espírito da opressão está crescendo. E a religião vai se tornando cada vez mais pedrada, morada de demônios, essa é que é a verdade. Porque o Deus deles é esse aqui. O espírito é um outro que não é aquele que habita o coração de quem ama a Jesus. Porque se o Espírito de Deus estivesse presente no espírito dessas pessoas, a alegria delas e o desejo delas seria que o mundo inteiro entrasse, viesse, visitasse, visse, ouvisse, gravasse, divulgasse, espalhasse a palavra do Senhor por toda a terra. Infelizmente, a gente percebe que o mesmo espírito que habitou o coração de fariseus no Sinédrio e na crucificação é o espírito que está aqui, com razões infinitamente menores. Jesus não poderia entrar neste lugar hoje. Jesus não poderia fazer um milagre aqui. Eles iam perguntar onde estaria a permissão para fazer o milagre. É a mesma coisa. Quem foi que te autorizou? Hoje é sábado. O mais incrível é que nem sabedoria humana, não precisa nem ser espiritual, para permitir que gravasse e depois nos retivesse num lugar e dissesse, vocês têm umas fitas aqui, que tá, interrompeu a pregação. Interrompeu a pregação do Tivesse Evangelho. depois falado o seguinte, olha, quero uma discussão a respeito da divulgação.
quero pegar essas fitas para fazer alguma coisa. Ou então vocês não poderiam, peguem uma autorização. E vou ficar com as fitas Nós aqui. tem certos espíritos imundos que se deduram. Se E entregam. aqui foi factual. Isso aí. Não Aí no suportou. lugar não suportou. E não conseguiu responder. Só tem uma coisa para dizer, um chupacabra enche muito a gente, 2 chupacabras enchem muito mais. Mas tudo isso está fazendo parte Eu de acho. uma jornada espiritual extremamente mais importante. No caminho. Nós estamos literalmente no caminho e vendo que se Jesus estivesse hoje aqui, ele teria que ir ao Centro Cristão de Custódia da Serra Santa para pedir permissão para chorar no lugar. Porque a coisa ficou assim triste. E não era assim, porque eu não sou nenhum novato aqui, eu sou macaco velho. E as coisas não são assim, eu só sinto que o espírito da religião está ficando cada vez mais pesado, mais demoníaco e menos capaz de lidar generosamente com as coisas. Essa é uma E percepção só vai piorar, inafastável. Só vai piorar. A gente vê isso crescendo no mundo tem que inteiro. aproveitar. O radicalismo islâmico é real, mas vocês veem que radicalismo religioso é tudo igual. É o mesmo espírito, é o mesmo fundamentalismo, é a mesma doença, é o mesmo interesse em controle, em domínio e em poder. Mas nosso coração está cheio de outras coisas muito maiores e muito melhores. How are you? Fine, thank you. God bless you. God bless you too. Allah يسعدك. Listen, يا الله. do you kiss the mouth of this little kid over here? So you kiss his mouth and then you want to kiss الله me? يسعدك يا رب، يا الله. God bless you. God bless you. Okay, cheese. Agora entende aí. É. Agora entende. سكر فوتو سكر سنيورة سنيوريتا. Senhorita. تعال انا وياك عليها السنيورة. جيد سكر فوتو سكر فوتو سكر. Aquela foto. Isso, o nosso burrinho. يا الله يا كريم يا حبيبي يا الله. Agora vocês vejam a diferença. Ali em cima. Aqui recebemos beijos. E aqui, beijo dele e do burrinho dele. Isso é um carinho de Deus. É verdade, nas coisas simples. Nas coisas simples. Ele nem sabe como eu estou acolhendo aqui o abraço dele como um carinho de Deus. É verdade. Em contraposição à perversidade religiosa ali de cima. É verdade. God bless you. Jesus, yes, Jesus. Jesus bless you, my friend. In Jesus' name. Yes. I'm very happy to have met you here. You were an angel of the Lord to us this morning. God bless you. God bless you. And thanks for everything. Can I help you with something? Quer tirar mais uma foto? Tira com ele. Ô, Alexandre, ô, Adão. Brasil, my friend. I'm from Jordan. Jordan. Vai mais, mete bala. جيد الله يعطيك الله يعطيك. Pergunta ele se eu posso sentar na cadeirinha. My wife wants to know if she can Tira sit foto, over senão é there. digital. My Deixa wife. no It's okay. É? Vem cá, meu amor. Estrepa no muro ali. Ó. Yes, Sit, it's okay. Jesus. that's fine. Sit. More. جيد سكر فوتو Saca lá foto. Você tá filmando? Vem cá, meu amor. Louvado seja o nome do Senhor pelas coisas simples. Amém. امين يا رب. E ele estava com o olhinho fechado, clamando por Jesus. Digo, que diferença desse homem simples aqui e aquela figura lá em cima. Vamos lá, meu amor. شوي 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 شوي. Okay. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. São as ironias do caminho. O áudio tá aberto, viu, pastor? São as ironias do caminho. Muito lindo, muito lindo.
Só eu nunca faço. Eu falei que não dá para personalizar porque não é pessoal. Isso é absolutamente estrutural. Eu sei, tem os caras. Eu falei com o Hugo agora. É verdade, é Ele verdade. falou para mim, Getsemani, entrar aqui à direita Usável. Tá bom, eu não sou desse tipo. Eu acho que até melhora um pouco. Eu acho. Eu não conheço essas histórias. Se distrai, tendo que defender um negócio muito mais sério. Em Getsemani vão ter o mesmo problema. Sei, Porque que pede permisso especial. tá. Ele falou comigo pegar agora à direita, tem um lugar aberto, uns 50 metros hacia a direita, Tá. você pode filmar ali. Tá bom, tá bom. Tá bom. Não, mas é claro que não é nada pessoal. O que eu digo que é pessoal é a atitude que está nas pessoas em relação à coisa. Porque é aquilo que você falou, ele podia fazer tudo de outro modo. Vem falar comigo, com alguém que estava ao É, redor. Eu mando aqui. Quem quiser falar aqui, tem a minha Isso é a custódia da Terra Santa. Isso continua no tempo dos cruzados. O tempo dos cruzados foi por causa da custódia da Terra Santa. Dos cenários. Agora, a educação, um negócio impressionante. É aquele profeta de Niterói, o Gentileza. Falta carne para esse pessoal. Falta um pouco mais de seguido. Pô, você podia ser um pouquinho melhor na carne. Na vamos- cara. Porque se você fosse na carne, você ia ser pelo menos diplomata, viu? Trate com alguém. Mas tudo isso faz parte, eu estou achando tudo lindo. É natural. Se é real, que seja. Que seja. Não tem cenografia e não tem E aí, David, vai ter que Rede ser Globo de impedido televisão pela preparando a Fernanda produção. Brito, então, Filmamos uns minutos, filmamos. Filmamos, eu terminei, apliquei, ele me deu a ilustração. Grátis. Tem que falar que não é um ator contratado. Não Tem que. Não é um ator. Não é um ator. Ele entrou de moto próprio. No teatro ainda É. tá fazendo... E o diretor é um que a gente conhece muito bem, mas não quer nada com ele. Jesus disse: ele nada tem em mim. Beleza. Essa aqui é a igreja russa de Maria Madalena. Mas não vai poder filmar também aí dentro. Não vai poder. É. Oh, I'm sorry. Nosso amigo Alexandre está filmando andando de costas e atropelou uma senhoria sem querer. Eu vou te guiar por aqui, viu? Botar um espelho, um retrovisor na câmera para você enxergar o que está atrás de você. É isso mesmo. That's fine. Cuidado para não atropelar o Adão, viu? Flavinha. Aqui é o Jardim do Getsemane. E a gente tem aqui oliveiras milenares, com algumas 1800 anos, 1900, há até quem diga que pode haver oliveiras aqui com 2000 anos de idade. Agora você veja aqui que árvore de esperança, não é? Porque ela morre e nascem renovos, e renovos, e renovos, e geração após geração, renovos vão brotando dela mesma. E daí ela tem essa relação com esperança, porque ela seca e brota sempre algo novo. As raízes não morrem. Não morrem, Não. as raízes são firmes.
como o povo de Israel. Essa é a ideia. A mesma coisa. É a mesma É ideia. o que eu falei das costumes no filme antes do Kabbalah Shabbat. Que o povo de Israel está por as tradições e por conservar as raízes que são como raízes das oliveiras. É verdade, é verdade. E aqui estão as ilustrações factuais disso, né, na prática. E Jesus estava no cenáculo, em algum lugar lá em cima em Jerusalém. Hoje em dia o lugar celebrativo fica no Monte Sião. Não necessariamente foi lá o lugar. Aí eles, depois de instruir o que João 13 começa dizendo que ele fez, e vai até o capítulo 17, do 18 em diante, ele já se levanta e vem. Aí eles vêm, cantam um hino, Marcos diz, é a única referência bíblica a Jesus cantando com os discípulos, e vem para o jardim do Getsêmani. Getsêmani significa o lugar da prensa do azeite. E eles vêm para cá, e essa parte e a outra eram emendadas. Lá tem muitas oliveiras também do lado de lá. E aí o que acontece? Ele se retira a distância de um tiro de pedra. Do lado de lá você tem uma gruta. Distância de um tiro de pedra naquele tempo era contada como sendo assim 100 metros, 120 metros, uma pedra. Ele se afasta a distância de um tiro de pedra para orar. É quando ele ora, sua sangue entra em agonia, volta, acorda os discípulos, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora, eles estão tomados de sono. E é neste lugar que chega depois Judas com a turba para prendê-lo e levá-lo para a casa de Caifás, que é um lugar original, arqueologicamente falando, que a gente vai visitar depois. Sobre ele hoje tem uma igreja chamada Igreja do Galo Cantor, Igreja de Galo e Canto, por causa da alusão a Pedro, né? Mas embaixo era a casa do sumo sacerdote, Caifás, com todos os elementos, inclusive. Tinha uma pedra lá que já não está mais presente, no passado tinha escrito Corban, que era aquele expediente que Jesus denunciou em Marcos 7, que as autoridades do templo usavam, dizendo o seguinte: se você tem um dinheiro para dar para o seu pai e para sua mãe, mas você quiser fazer um melhor negócio com Deus, doe para o templo. E eles criaram um preceito chamado Corban, que era uma cláusula que o indivíduo poderia não ajudar o pai e a mãe e dar o dinheiro para o templo. Você sabe o significado da Corban? Sim. Vítima. Era uma vitimização mesmo. Pagava o Corban, não precisava honrar o pai e a mãe. Não precisava honrar o pai e a mãe. Aí tá lá o paizinho morrendo de fome e o templo se enchendo de dinheiro. E em Marcos 7, Jesus denuncia isso, diz: jeitosamente driblais a lei de Deus, criando os vossos próprios preceitos, porque está escrito: honra teu pai e tua mãe, mas vós criastes este mandamento humano para dar a volta nisso e receber o que vocês querem receber. Isso estava lá na casa de Caifás. Eu cheguei a ver essa pedra, eu não sei onde eles puseram ela hoje. Pedra, quer dizer, pedra era pedra. Estava escrito Corban na pedra. E era o lugar que fazia Corban. Lá embaixo você tem todos os coletores de silos em pedra para óleo, farinha, trigo, todos os cereais e sementes, que era na casa do sumo sacerdote. Ele recebia dízimos também em alimentos, em víveres, como também tinha um cárcere privado. Quer dizer, fora da Fortaleza Antônio, de alguns outros lugares, só o sumo sacerdote poderia ter uma prisão domiciliar para conter alguém ali. Então as evidências são esmagadoras de que aquele lugar é um lugar correto. E eu aprecio imensamente. Toda vez que eu venho aqui, o meu coração fica cheio de emoção. Querem dar uma entrada no templo? É verdade. Davi, esse pequeno argentino, mire onde pôs a câmera. Esse pequeno argentino, né? Vamos assim
nessa mesma tranquilidade, visitar o interior do templo? Estou falando aí, porque ele está pegando os takes e Ah, eu tá. estou gravando todo o teu áudio. Tá bom. Depois é só jogar as imagens. Maravilha, maravilha, maravilha. Mas o interior do templo vale a pena dar uma olhada porque ele é diferente, ele é escuro, é uma arquitetura coerente com o lugar. Escutar cena ótima do Davi, Não. Jesus foi uma pessoa tão diferente, tão humilde, deixou de nascer em Buenos Aires para nascer aqui. Jesus foi. Negava a si mesmo. Ele negava a si mesmo, né? Ser um guia argentino tem que sair com uma dessa, né? Jesus era tão humilde que deixou de nascer em Buenos Aires para vir nascer em Belém. Agora, poucas vezes na vida eu vi esse lugar tão lotado como ele está hoje, isso é fato, viu? May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from May it be the shadows call will fly away. May it be